O ES News Especial está começando e você vai ver. A história de Clarinha. Em coma há 20 anos, ela segue sem identificação, internada no HPM. Novo conselheiro toma posse no Tribunal de Contas do Estado. Está dada a largada para o período de campanhas eleitorais. Veja quem são os candidatos na disputa pelo Palácio Anchieta. E ainda, nossa equipe em Brasília traz um panorama da semana na capital federal. No estúdio, você confere uma entrevista com o advogado eleitoral Antônio Carlos Pimentel Melo. O ES News Especial já está no ar. Há quase 2 décadas, um caso misterioso comove os capixabas. Era 12 de junho do ano 2000. Foi quando uma jovem não identificada, aparentando ter por volta de 20 anos, deu entrada no Hospital São Lucas, em Vitória, vítima de um atropelamento no centro da capital. A mulher entrou em coma e nunca mais acordou. Após um ano de internação e nenhum familiar procurar a moça, ela foi transferida para o Hospital da Polícia Militar. Há 18 anos internada aqui neste hospital em Vitória, Clarinha, como foi carinhosamente chamada pela equipe médica, toma apenas um comprimido por dia e recebe alimentação por meio de sonda. Segundo os médicos, ela nem precisaria continuar internada aqui no hospital. Seu quadro de saúde é estável e ela poderia receber esses cuidados em casa ou mesmo em uma instituição de caridade. Porém, como está sem identificação oficial, ela permanece aqui neste quarto do hospital, aguardando alguém que a reconheça. Por todos esses anos, Clarinha foi supervisionada por 2 anjos, o médico tenente Potrates e a enfermeira primeira sargento Neide. Hoje, coronel Potrates acabou se tornando referência da paciente, assumindo inclusive as despesas de Clarinha. Nunca me conformei com o fato dessa moça tão jovem não ter uma família. E eu sempre tentei procurar identificar essa moça e nunca pude conseguir, e até hoje ela está ainda como uma pessoa não identificada. Desde da pessoa da higienização, do técnico, da nutrição, de tudo, entendeu? Todos interagem igualmente. Tem um carinho diferente. Tem um carinho bem diferente. Nós temos um carinho bem diferente por ela, tá? Ela é muito especial para nós. Por conta das limitações tecnológicas da época em que Clarinha foi encontrada, sua impressão digital nunca foi identificada. Hoje, pelo pouco estímulo e pela atrofia dos seus membros, nem é mais possível recolher as digitais para comparação. Algumas pessoas chegaram a procurar o hospital em busca de familiares sumidos, mas ela nunca foi reconhecida. Eu tenho um carinho muito especial por essa moça. Lógico, os anos de convivência me fizeram enxergar isso e ver isso. A profissão envolve muito mais do que só o conhecimento científico, do que a técnica de trabalho, as técnicas médicas de tratamento. Eu acho que envolve coisas muito além disso, né? Carinho, atenção, respeito, principalmente, muito respeito a gente tem que ter com os pacientes e com todas as pessoas que a gente possa dispensar um tratamento. O novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tomou posse nesta semana. O ex-deputado Rodrigo Coelho assumiu o cargo vitalício após indicação da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas é um órgão de suporte às contas públicas sem função jurídica. Os conselheiros são indicados pelo Executivo e Legislativo Estadual e são responsáveis por dar pareceres sobre contas, investigar denúncias de irregularidades e até mesmo condenar gestores. A expectativa é de ser justo, rezar, pedir sabedoria a Deus. A responsabilidade é muito grande. Nós tratamos aqui de vida de pessoas, então o que eu peço é que Deus me dê sabedoria para, junto com os meus colegas, conseguir fazer os melhores julgamentos. Essa é a expectativa. Eu conversei muito com os conselheiros nesses dias, que desde a aprovação pela Assembleia até hoje, e eles foram muito acolhedores, vêm me orientando, e o que eu peço a Deus é que me dê sabedoria para que seja justo,
em cada julgamento. Sobre sua mudança da Assembleia Legislativa para o TCE, o novo conselheiro acredita que suas experiências, tanto no próprio Legislativo quanto no Executivo, é que dão um entendimento maior sobre os casos que vierem a ser analisados pelo TCE. O que fica para mim lá é um sentimento de dever cumprido, eu tenho muito orgulho pelos resultados que nós produzimos, então é esse sentimento que fica. E agora motivação para fazer um bom trabalho aqui, contribuindo com os conselheiros. Muito bem, você está aí acompanhando as notícias que tiveram maior destaque nessa semana. E agora aqui no estúdio o assunto é as eleições de 2018. O que muda? O que está sendo previsto para as eleições desse ano? Tivemos aí uma mini reforma eleitoral, algumas pequenas mudanças. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, também advogado eleitoral e ex-procurador-geral do Estado, Dr. Antônio Carlos Pimentel. Dr. Antônio Carlos, bem-vindo ao S-News. Muito obrigado pelo convite e eu quero fazer minha saudação para todos os telespectadores da RTV. Prazer recebê-lo aqui, doutor Pimentel. Falando sobre eleições, né? A gente está aí, como a gente até abriu já a nossa conversa, ano eleitoral, um ano que o brasileiro pode mudar talvez a sua realidade, né? E a gente espera isso, né? Que haja de fato mudanças, que as eleições possam promover mudanças. Esse é o objetivo da política, na verdade. Exatamente. O regime democrático, né, que se consolidou em séculos e séculos de lutas, de revoltas, de revoluções, de eleições, ele comprovou que é o melhor sistema de vida, porque permite a participação da população, do povo, nas decisões dos negócios do Estado. Então nós temos uma eleição que deve ser encarada com muita responsabilidade. Essa responsabilidade daquele que sabe que seu voto pode decidir o destino do futuro do seu país, do seu estado, da sua comunidade, de sua família. Com certeza. Doutor Pimentel, o que muda? Assim, eu até disse também na abertura da nossa entrevista, nós tivemos uma mini reforma, eu digo mini porque foi uma reforma muito tímida, né? Essa reforma que foi aprovada no Congresso e sancionada também. Como é que fica a campanha com essa mudança? O que muda, hein? A campanha eleitoral, ela, tradicionalmente, pela legislação que foi sendo criada, porque até 1996 havia uma lei eleitoral para cada eleição. Então veio a Lei 9.504/97 e passou a ser a chamada Lei da Eleição e com o propósito de ser perene. Não foi, mas tem esse propósito. Mas de qualquer forma, em vez de ter uma lei para cada eleição, nós temos uma lei para todas as eleições. Essa lei sofreu modificações e vem sofrendo modificações ao longo do tempo, mais recentemente em 2015, e ela busca, sobretudo, antes se verifica que o propósito é a paridade de armas, é igualar os candidatos em termos de oportunidade, chances, de forma que não haja desequilíbrio muito forte do poder econômico, que de qualquer forma estará presente nas eleições. Então, a legislação eleitoral, ela proibiu, por exemplo, já há algum tempo, a utilização de outdoors. Ela, agora, para essa eleição, nós vamos ter também a vedação de carros de som, ressalvado o carro de som que acompanhe uma carreata, que acompanhe uma passeata ou que faça parte de um comício. O número de cabos eleitorais agora é estabelecido por lei, de acordo com o tamanho do município, o tamanho do estado. O candidato pode contratar um número determinado, limitado, entretanto. E, sobretudo, a grande modificação dessa eleição é a ausência de doações privadas. Nessa eleição, não será possível a empresa doar recursos para candidato ao partido. Suas doações serão exclusivamente de pessoas físicas, utilização de recursos do fundo partidário e utilização de recursos do chamado fundo eleitoral, que é um fundo que foi criado para ajudar o financiamento de campanha no país. Mas existe a discussão em torno também do financiamento da campanha, né? A campanha é algo muito caro ainda, né, no nosso país. As campanhas eleitorais, elas foram encarecendo pela utilização massiva, né, de grandes grupos
de consultoria e marketing, né, que passaram a ser, assim, as despesas mais elevadas de uma campanha eleitoral. Nessa eleição agora, esses preços, evidentemente, estão despencando. Porque eu me recordo, por exemplo, que uma candidatura de governador, ao cargo de governador, no Espírito Santo, em 2014, ela tinha uma despesa orçada ou executada em torno de 15 milhões de reais. Hoje, é muito dinheiro, não? Nós vamos ter, no máximo, 5 milhões de reais. Isso sem fontes. Essa mudança também na legislação, ela também altera essa questão do tempo da campanha, né? Ou seja, é uma campanha mais curta e com isso também reduz o tempo da televisão, da campanha na TV, isso, do horário eleitoral. Há uma redução fundamental, né? Uma campanha de 90 dias, na verdade, ela fica reduzida aí a 40 e poucos dias de propaganda no rádio e televisão, que é o grande mote da eleição, junto com as redes sociais. Depois, os recursos do fundo eleitoral são administrados pelos partidos. Evidentemente, os dirigentes partidários, não é, vão dizer, falta farinha, o primeiro pirão é meu. Não é? Eles vão usar esses recursos em favor de suas campanhas, em primeiro lugar. Claro. Então, eu acho que, na verdade, está se criando uma certa desigualdade, porque uma campanha para deputado federal está orçada, limitada em 2,5 milhões. Não é? Agora, eu não tenho 2,5 milhões, mas o meu vizinho, que já é deputado, ele vai ter 2,5 milhões dado pelo partido, porque ele é o presidente do partido em determinada região. Não é? Claro. Então a desigualdade aí, na verdade, ela continua permanente. E, veja, através das eleições, nós podemos escolher os melhores. Existem bons candidatos. É uma questão de buscar, é uma questão de não votar pelo favor pessoal, simplesmente pela simpatia, votar pelo patrimônio moral do candidato. E nós temos candidatos aí disputando as eleições no Brasil e aqui no Espírito Santo, não é, que têm um ideário, né, de civismo, de honradez, né, e que pode merecer o voto dos capixabas e dos brasileiros. Tá certo. Olha, doutor Pimentel, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre o que muda, quais são as novas regras das eleições, para as eleições já desse ano de 2018. É bem rápido, a gente volta já com o ES News Especial. A seguir, a corrida eleitoral já começou. Conheça os candidatos que disputam pelo governo do estado. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial. Hoje o assunto é eleições 2018, que muda, quais são as regras para as eleições desse ano. Nós estamos recebendo o advogado eleitoral, também ex-procurador-geral do Estado e membro da comissão da OAB do Espírito Santo, doutor Antônio Carlos Pimentel, mais de 50 anos, né, como advogado eleitoral, uma grande experiência nessa área. Está compartilhando um pouquinho desse conhecimento hoje com a gente aqui no programa e no bloco anterior já falou um pouquinho das mudanças, as novas regras. O que mudou nessa mini-reforma que foi aprovada recentemente? Doutor Pimentel, a gente tem acho que um desafio agora nessas eleições, algo muito presente, que são as fake news, né? Essas notícias falsas que são espalhadas aí pelas redes sociais, pelos programas de compartilhamento de mensagens no celular, enfim, é um desafio também para o candidato, é um desafio para a sociedade, não é? Essa questão do fake news é um desafio que as autoridades, as empresas de redes sociais, elas estão todas preocupadas, porque o fake news é a mentira divulgada, propalada. E as redes sociais hoje têm uma presença muito forte, muito grande, né, na comunicação. Elas ainda não se comparam às redes tradicionais, evidentemente que não. Porque as redes tradicionais, elas têm a credibilidade até aferida por órgãos de controle interno, né? Enquanto as redes sociais são absolutamente livres para propalar o que pretendem, o que desejam. Mas o fake news, na verdade, é a mentira, é a divulgação da inverdade. Não é? A legislação eleitoral, atualmente, ela já tem lá dispositivos,
que estabelece o direito de resposta, mesmo nas redes sociais, e outro que penaliza criminalmente aqueles que propagarem, divulgarem notícias sabidamente inverídicas com o objetivo de ofender e desnaturar a eleição. Só que é uma pena muito pequena e não desestimula o infrator. Há um projeto, inclusive no Congresso Nacional, no sentido de criar maior rigor na punição da divulgação das mentiras, porque geralmente elas são ofensivas à honra, à integridade. Fake news é um perigo. Agora, como combater o fake news? Olha, existem nas redes sociais dois grandes blocos, né? Aquelas são públicas, né? E as que são de grupos particulares, né? Como o WhatsApp, né? Sim. Então nós temos que, por exemplo, no WhatsApp é muito difícil você combater o fake news porque são grupos fechados, só se um deles delatar aquela informação. Sim. Perfeito? Já nas demais redes, como são abertas, né, é bem possível fazer uma identificação, o combate e a repressão a isso. Aqui no estado mesmo nós tivemos um exemplo recente, ainda já há algum tempo, né, um servidor do governo do estado que estava postando mensagens falsas, aliás, notícias falsas num site, um site de notícias aqui do Espírito Santo, que colocava inclusive o atual governador Paulo Artung na frente das pesquisas. Isso foi um caso recente de fake news envolvendo já as eleições que aconteceu aqui no Espírito Santo, né? Ou seja, você pode influenciar às vezes o resultado, e quando se trata principalmente de pesquisa, né, doutor Pimentel, a gente sabe que existe uma tendência da população a votar em quem está na frente da pesquisa, não é verdade? É verdade. Ou seja, isso pode mudar o resultado de uma eleição. É verdade, e você citou bem, né? A questão de pesquisa, por exemplo, a tradição mostra nos últimos anos, né, que quando chega o momento final da campanha, surgem pesquisas com institutos mais variados que nem existem, né, dando resultados, números, né, mas sem nenhum registro. E às vezes são registrados, né, na Justiça Eleitoral, mas não preenchem as condições necessárias a uma pesquisa. Nós, inclusive, ao longo dos últimos anos, impugnamos muitas pesquisas, inclusive de grandes institutos, porque deixaram de atender alguns requisitos que são fundamentais para dar credibilidade a essa pesquisa. Claro. Doutor Pimentel, nosso tempo já está praticamente no finalzinho, mas antes, eu acho que é um assunto também muito importante a gente abordar, que é algo que se fala muito, a gente, inclusive nas fake news, eu já vi fake news sobre isso, que é a questão das abstenções, dos votos nulos, votos brancos. Existe toda uma dúvida do eleitor em relação a isso, né? Porque eu já vi muitos boatos a respeito do assunto. Queria que o senhor esclarecesse um pouquinho. A gente já tem uma previsão de alta, né, de abstenções, de votos nulos e brancos para as eleições desse ano? Existe, sim, existe. As abstenções, historicamente, estão crescendo. É o desinteresse do povo, a revolta, a insatisfação, isso tudo. E há uma previsão de que cheguem agora, os percentuais cheguem agora voto em branco, nulo e abstenção, a 40%. É alto, há um risco de chegarmos a esse número, é muito alto. Agora, é preciso entender que você, deixando de votar ou votando nulo, você não altera o processo eleitoral. Porque se no eleitorado, por exemplo, de 100 mil eleitores, 90 mil votar em branco, nulo, ou não for votar, os 10 mil vão decidir para você os destinos do seu território, do seu estado, do seu município, do seu país. Ou seja, é uma grande ilusão, então. É uma ilusão, porque o voto simplesmente ele não é contado. Então ele não entra para efeito nenhum. Nenhum efeito. Fica nulo. Vamos tentar esclarecer, doutor Pimentel, qual a diferença do voto nulo e do voto branco? É porque você pode, através da própria urna, votar branco. Não é? E já o voto nulo, você vai e digita um número inexistente. Por exemplo, você bota para a eleição de governador ou de presidente, você bota 99. Não existe nenhum partido com esse número. Não é? Sim. Então, aquele voto é nulo. Já o voto em branco é uma opção sua própria, que a urna assegura. Entendi. Ou seja, e como o doutor Pimentel explicou, em ambas as situações, você estará entregando para o restante da população votar, eleger o seu representante. E nós temos ainda uma última coisa, é a discussão sobre os controles da urna eletrônica. Essa discussão está muito profunda hoje, não é?
porque o Congresso chegou a aprovar uma legislação criando a comprovação, a contraprova escrita, né, impressa do resultado das urnas, mas o TSE entendeu que pelo volume da despesa não deveria aplicar nessas eleições. É preciso ter controles maiores. Existem realmente grandes trabalhos feitos pela Justiça Eleitoral no sentido de averiguar, checar, mas ainda estamos distante no ponto necessário a termos absoluta credibilidade nos resultados das urnas eletrônicas. A gente espera que a gente consiga deixar isso mais limpo, mais claro, em pouco tempo, né? Todos trabalhando para isso. É isso aí. Olha, quero agradecer muito ao doutor Antônio Carlos Pimentel, advogado eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, também ex-procurador-geral do Espírito Santo, pela presença hoje no S News, esclarecendo para a gente um pouco sobre como serão as eleições de 2018 e as mudanças também nas regras eleitorais. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade e um grande abraço para todos. Muito obrigado, doutor Pimentel. A gente continua com o ES News Especial. Agora nós vamos a Brasília. Vamos ver o que a nossa equipe de lá preparou para essa semana. A semana política em Brasília foi marcada por apenas 2 dias de trabalhos em nível de Congresso Nacional. Terça e quarta-feira tivemos a presença de parlamentares tanto no Senado como também na Câmara Federal. Movimentações nas comissões e algumas votações importantes no plenário das 2 casas. Mas já a partir da quarta-feira, um esvaziamento em nível de Congresso por um acordo das mesas diretoras, tanto do Senado como da Câmara. Só vão voltar os parlamentares, em termos oficiais, à Câmara e também ao Senado, na primeira semana de setembro. Haverá uma espécie de esforço concentrado em 2 dias para colocar as matérias em votações. Esse período, os parlamentares estão nas suas bases nos estados, na disputa eleitoral das eleições de 2018. Aliás, por falar em eleições de 2018, a semana foi marcada pelo registro e oficialização das pré-candidaturas, se tornando candidaturas à presidência da República. 14 candidatos homologando os seus nomes para a disputa presidencial. Na semana também, uma manifestação muito grande na capital federal de seguidores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, patrocinados e trazidos a Brasília por centrais sindicais, sindicatos, federações e representações de vários estados que puderam estar na capital federal. Na quarta-feira, tiveram um grande encontro, uma manifestação, foram até a frente do Tribunal Superior Eleitoral, buscando exatamente o registro dessa candidatura e a oficialização da candidatura do PT na disputa presidencial. Chegaram, inclusive, junto ao estádio, aqui em Brasília, o Estádio Nacional, e também ao ginásio de esportes, armar um palanque. Vários parlamentares estiveram participando, fazendo discursos e questionando, inclusive, o papel da justiça em relação a essa situação do ex-presidente. E com essa definição, a partir da oficialização dessas pré-candidaturas, vai caber agora ao Tribunal Superior Eleitoral a homologação, se sim ou não, dessas candidaturas que foram solicitados os seus registros. De Brasília, exclusivo para a Rede TV Espírito Santo, reportagem de Napoleão de Castro. Quarta-feira foi o prazo final para que os partidos protocolassem os pedidos de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Dessa forma, o quadro de adversários que vão disputar as eleições deste ano no Espírito Santo já está definida. Ao todo, 10 candidatos concorrem ao Senado e 6 chapas ao governo do estado. André Moreira, do PSOL, e a vice Adriana, do mesmo partido, disputam pelo Executivo Capixaba na coligação formada junto ao PCB. Para o Senado concorrem Lio Catrine, do PSOL, e Mauro Ribeiro, do PCB. O PT decidiu disputar sozinho nas eleições deste ano e não formou nenhuma coligação com outros partidos. Pelo governo do estado disputam Jaqueline e o vice Kleber Lanes. Ao Senado concorre Célia Tavares. Carlos Manato e o vice Rogério Zamperlini, ambos do PSL, são candidatos pela coligação PSL, PR e PRB. As 2 vagas no Senado serão disputadas por Magno Malta, do PR, e pelo subtenente Assis, do PSL. Na chapa formada por PTB e PMB, professor Aridelmo Teixeira e Jéssica Polese, ambos do PTB, são candidatos ao governo do estado. Para o Senado, a coligação indicou Helder Carnelli, também do PTB.
O ex-governador Renato Casagrande e a vice Jaqueline Moraes, ambos do PSB, foram indicados pela maior coligação, que é formada por 18 partidos. Pelo Senado concorrem Marcos Duval, do PPS, e o já senador Ricardo Ferraço, do PSDB. A chapa formada pela senadora Rose de Freitas e pelo vice Tanguy Gomes Frisso, ambos do Podemos, representa uma coligação composta por 6 partidos, que também definiram Fabiano Contarato, da Rede, como candidato ao Senado. O Partido Novo não fez coligações nem lançou candidatos ao Executivo Capixaba, mas para uma vaga no Senado, Ulisses Pincelli concorre pelo partido. Até o fechamento desta reportagem, a Justiça Eleitoral ainda não havia divulgado o julgamento das candidaturas. Ao todo, 595 candidatos concorrem às 30 vagas na Assembleia Legislativa. Para a Câmara Federal, 164 candidatos disputam pelas 10 cadeiras. A sequência de apresentação dos candidatos nesta reportagem levou em consideração os nomes de urna escolhidos por eles na Justiça Eleitoral, organizados em ordem alfabética, tomando como referência os concorrentes a governador. E agora é hora de ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas da rede Cinemark na Grande Vitória. Mentes Sombrias conta a história de um mundo apocalíptico onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América e alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Eles então são retirados pelo governo de suas famílias e enviados para campos de custódia. E quando uma das sobreviventes consegue escapar com outras crianças, suas vidas mudam para sempre. O ursinho mais amado do cinema está de volta e desta vez ele deixa o Bosque dos 100 Acres para encontrar seu velho amigo. Em Christopher Robin, um reencontro inesperado, Pooh e companhia decidem embarcar no mundo real atrás de Christopher Robin, que agora é um homem de negócios e perdeu o rumo de sua vida. Eles vão ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar. I don't remember being cheery. Em O Protetor 2, Robert McCall, interpretado pelo ator Denzel Washington, revive um agente aposentado que ajuda pessoas em perigo. Até onde ele irá por alguém que ele ama é o que você confere nas telonas. Whoever we're looking for, I'm a high-level assassin. Em Mega Tubarão, a tripulação de um submarino fica presa na fossa mais profunda do Oceano Pacífico após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta. O monstro, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento. Para conter o megalodon, um mergulhador especializado em resgate em águas profundas e que já se encontrou com a criatura anteriormente é chamado para acabar com a fera. Algumas coincidências parecem indicar que as misteriosas aparições de Nossa Senhora de Fátima marcou o rumo da história nos últimos 100 anos. Poderiam as mensagens de Fátima nos dar pistas sobre o nosso futuro? Esta é uma das grandes perguntas que o documentário Fátima, o Último Mistério, tenta revelar. Baseado em dados reais e opiniões de especialistas, o filme revela fatos antes ignorados e que agora oferecem uma maior explicação das suas aparições e segredos. Para saber mais sobre quais filmes estão em cartaz e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O ES News Especial fica por aqui. Até a próxima!